Você já parou para pensar que existem lugares que mudaram tantas vezes que, se fossem gente, teriam histórias dignas de novela? Goiás é assim. Hoje ele é conhecido por lavouras gigantes e cidades crescendo rápido, mas há 300 anos essa terra foi o palco de uma corrida pelo ouro tão intensa que mudaria tudo por aqui. E o mais interessante, cada vez que a economia despencava, Goiás dava um jeito de se reinventar. Mas vamos voltar no tempo. No século XVIII, o interior do Brasil era praticamente desconhecido para os colonizadores. Mas tinha um grupo que não se intimidava: os bandeirantes. Eles eram exploradores e, em muitos casos, aventureiros sem medo, que partiam de São Paulo para achar riquezas. Entre eles estava Bartolomeu Bueno da Silva Filho, o Anhanguera. Agora presta atenção nessa. Conta-se que o pai dele, também chamado Anhanguera, usou um truque para intimidar indígenas locais. Ele teria colocado fogo numa cabaça cheia de cachaça, dizendo que podia incendiar rios caso não fosse guiado até as minas de ouro. Lenda ou não, o nome Anhanguera significa diabo velho na língua indígena e ficou marcado para sempre. Em 1726, o Anhanguera Filho encontrou ouro na região. Não demorou muito e começaram a surgir arraiais, que eram povoados improvisados ao redor das minas. O mais importante deles era Vila Boa, que mais tarde viraria a famosa cidade de Goiás. Ruas de pedra, casarões coloniais, igrejas barrocas, um cenário que parecia eterno. O ouro extraído daqui ia direto para o bolso da coroa portuguesa. E aqui vai outra curiosidade. A coroa ficava com nada menos que 20% de todo o ouro encontrado. Essa cobrança tinha até nome. Era o quinto. E quem não pagasse podia ser preso. Só que, como toda a corrida do ouro, essa também tinha data de validade. No final do século XVIII, as minas começaram a se esgotar. O que antes era prosperidade virou crise. Muita gente foi embora, e os que ficaram precisaram achar outro caminho. E foi aí que o boi entrou na história. As grandes áreas abertas do cerrado eram perfeitas para a criação de gado. Aos poucos, a pecuária virou o novo motor econômico. Mas atenção, isso não significou crescimento rápido. O isolamento geográfico era um problemão. Para você ter uma ideia, uma viagem até o Rio de Janeiro podia levar mais de um mês. Goiás era praticamente um fim de linha dentro do Brasil. As coisas começaram a mudar no século XX. Primeiro com estradas melhores, depois com a chegada da ferrovia. E então veio uma decisão que mudaria tudo: a transferência da capital. Em 1933, o governo decidiu que a cidade de Goiás, apesar de histórica, era de difícil acesso. A solução? Criar uma capital totalmente nova, planejada do zero. Assim nasceu Goiânia. E aqui vai mais uma curiosidade. A inauguração de Goiânia foi marcada por um baile que durou 3 dias seguidos. Era um sinal de que a cidade chegava para ser o centro político e econômico do estado. Mas a verdadeira virada de Goiás veio algumas décadas depois. Nos anos 1970 e 80, novas tecnologias agrícolas e sementes adaptadas ao cerrado mudaram tudo. O que antes era campo de pasto virou lavoura. Soja, milho, cana-de-açúcar e, claro, a pecuária, que continuava forte. Cidades como Rio Verde e Jataí cresceram num ritmo impressionante. E Goiás virou um dos grandes celeiros do Brasil. E a localização ajudou demais. Goiás está bem no centro do país, e isso significa que ele é estratégico para levar a produção tanto para o Sudeste quanto para o Norte e Nordeste. A Ferrovia Norte-Sul e rodovias como a BR-153 transformaram o estado num corredor logístico fundamental. Só que Goiás não é só economia. A cultura e o turismo aqui são vibrantes. Em Pirenópolis, por exemplo, a festa do Divino Espírito Santo mistura religião, música e desfiles coloridos, as famosas cavalhadas. Outra importante festa é a Festa do Divino Pai Eterno, também conhecida como Romaria de Trindade. É uma grande festa religiosa realizada em Trindade e é considerada uma das maiores do Brasil, atraindo milhões de fiéis. Já no turismo, cidades que se destacam, Caldas Novas com suas águas termais e seus parques aquáticos, atrai turistas do mundo todo. Já em Pirenópolis tem-se, além do centro histórico preservado, várias opções de cachoeiras e paisagens lindas. E tem também a Chapada dos Veadeiros, famosa pelas cachoeiras e pelo clima místico. Tem quem jure que a região está sobre um enorme depósito de quartzo que emite energias especiais. Verdade ou não, o lugar é um dos cartões postais mais bonitos do Brasil. Na mesa, a história também se manifesta. O pequi, por exemplo, é um fruto típico do cerrado que tem gosto forte e divide opiniões. Ou você ama, ou você não chega perto. O empadão goiano, a pamonha, cada prato é quase um capítulo da história local. E não dá para esquecer da música sertaneja, que encontrou em Goiás um de seus berços mais férteis, revelando artistas que conquistaram o país. Hoje, Goiás é um dos motores da segurança alimentar do Brasil. Exporta grãos e carne para vários países, abriga o polo farmacêutico de Anápolis, um dos maiores do país, e mantém um crescimento constante. Mas o mais impressionante não é só o que Goiás produz. É como ele se adaptou e sobreviveu a cada mudança. Do ouro à pecuária, da pecuária ao agronegócio, de uma capital colonial isolada a uma cidade planejada e conectada com o país inteiro. A história de Goiás é a prova de que, às vezes, a reinvenção é a única saída.
e que ela pode levar a um futuro muito mais próspero do que o passado. Agora me diz, se você vivesse naquela época das mudanças drásticas, teria coragem de apostar tudo numa nova forma de viver, como Goiás fez mais de uma vez? Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Obrigado por ficar até aqui. Um grande abraço.